O Livro de Mórmon menciona frequentemente vários registros mantidos por historiadores e profetas nefitas. Em muitos casos, esses registros foram feitos em placas de metal. Além dos metais, uma grande variedade de materiais de escrita era usada no mundo antigo, incluindo pedras, tábuas de argila, cacos de cerâmica, tábuas de madeira, marfim, papiro e pergaminhos. Os nefitas certamente também usavam vários desses diferentes materiais de escrita. Alguns desses materiais provavelmente eram perecíveis, usados nas cópias destinadas ao uso mais comum entre a população. Um indício disso é encontrado no relato da pregação de Alma e Amuleque em Amonia, quando homens iníquos executaram os crentes na fogueira, e também levaram os seus registros que continham as Santas Escrituras e jogaram-nos igualmente no fogo. Leitores modernos podem naturalmente presumir que esses registros estivessem na forma de um livro, ou no que os estudiosos chamam de códice. Um códice é uma série de folhas ou páginas encadernadas de um lado, sendo o formato mais comum hoje em dia. De fato, um códice seria consistente com o registro final de Mórmon, conforme descrito por Joseph Smith e as testemunhas que o viram e manusearam. Contudo, na antiguidade, um documento tão longo quanto um livro poderia ter várias formas, de metal ou materiais mais perecíveis. O formato mais comum para documentos longos, pelo menos no Antigo Oriente Próximo durante o início do primeiro milénio antes de Cristo, era em rolo, geralmente de papiro ou às vezes de pergaminho. A forma tradicional de códice também seria usada na época de Lehi. Este é o tipo de livro que os leitores de hoje reconheceriam. Várias páginas agrupadas e encadernadas na lateral. Composições longas também poderiam ser escritas em uma série de tábuas de escrita de madeira ou marfim que eram então articuladas para que pudessem ser desdobradas como um acordeão. Um formato muito semelhante foi usado para livros na antiga Mesoamérica usando papel de casca. Apenas 4 desses códices maias sobrevivem hoje, todos do período pós-clássico. Mas estudiosos acreditam que havia milhares desses códices que remontam a tempos muito antigos. Evidências de arqueologia e obras de arte indicam que códices semelhantes eram usados na época do Livro de Mórmon. Uma das razões pelas quais tão poucos livros maias pré-colombianos sobreviveram, que os fogos espanhóis queimaram muitos dos códices maias e astecas que encontraram, semelhante à queima de registros em Amonia no Livro de Mórmon. Livros antigos americanos feitos de papel de casca parecem remontar aos tempos do Livro de Mórmon. Provavelmente os livros destruídos pelo povo de Amonia seriam algo assim. Uma evidência está no que Alma havia dito anteriormente ao povo de Amonia, que ele esclareceria as escrituras além daquilo que Amuleque fizera. Uma alusão aos códices em estilo acordeão, pois eram desdobrados. Obviamente, os nefitas teriam usado uma variedade de materiais e formatos, pois mantinham muitos livros e muitos registros de todos os tipos. Enquanto placas de metal poderiam ser moldadas em um rolo, esse formato não era muito eficiente em termos de espaço e, portanto, não teria sido eficaz para um registro tão longo. Da mesma forma, um códice de metal estilo acordeão do tamanho do Livro de Mórmon teria sido difícil de desdobrar. O formato códice padrão era a opção mais prática para um registro desse tamanho, e o uso de 3 anéis em forma de D otimiza esse formato melhor do que outros exemplos antigos de códices, como o documento de metal. Saber mais sobre os materiais perecíveis à disposição dos nefitas para manter registros pode ajudar os leitores modernos a entender melhor por que as placas de metal se tornaram a opção preferida para seus registros mais importantes que precisavam durar. Lá no início, os registradores nefitas perceberam que tudo o que escrevermos, porém, que não seja em placas, perecerá e desaparecerá. De fato, a escassa sobrevivência dos códices do Novo Mundo corrobora essa realidade. Inscrever em pedra também era possível, mas não teria sido suficientemente compacto ou portátil para manter e preservar registros extensos. Tudo isso pode aprofundar a apreciação dos leitores pelo esforço monumental feito pelos escribas nefitas. Trabalhavam diligentemente para gravar estas palavras nas placas, esperando que seus queridos irmãos e seus filhos as recebessem com corações gratos e que pudessem aprender com alegria, que conheciam a Cristo e tinham esperança de sua glória muitos séculos antes de sua vinda. Para ler o artigo No Why completo, clique no link na descrição abaixo.